Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nessa primeira oportunidade de estar com os irmãos no culto, foi-me dado esse privilégio. Que o Senhor venha nos abençoar nesse culto, que possamos celebrar juntos esse louvor, esse momento de adoração para o nome do Senhor. Sabemos que de maneira online, vocês nas casas de vocês, eu aqui, mas que Deus venha nos abençoar, que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria fazer uma oração nesse momento, para iniciar nosso culto, pedir que Deus venha nos abençoar. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela tua bênção nesse culto, ó Deus, por estarmos aqui mais uma vez, dedicando esse tempo para louvar a Ti, ó Deus, para engrandecer o Teu santo nome. Sabemos das dificuldades, sabemos, ó Deus, de todo esse tempo de epidemia que nos cerca, e te pedimos a Tua proteção, ó Deus. Protege Teu povo, nos abençoa que essa situação venha logo, ó Deus, ser resolvida, para que possamos estar de volta à Tua casa, para que estejamos aqui, ó Deus, presencialmente, na comunhão dos irmãos, sem ter mais nenhum risco à nossa saúde. Que o Senhor venha nos dar essa grande bênção, ó Deus. E nos abençoa também nesse culto, que o Teu Santo Espírito venha estar nos dirigindo aqui, que o Senhor venha receber esses louvores, e que tudo, ó Deus, seja feito aqui, ó Deus, com a Tua bênção, com o Teu Santo Espírito nos guiando, que essa palavra também que vai ser ministrada venha edificar vidas, ó Deus, venha promover salvação, que venha fazer a obra, ó Deus, que Te aprouver. Te oramos, ó Deus, te rogamos a Tua bênção, te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos agora ter um tempo de louvor, o irmão Fabrício vai nos dirigir nesse tempo, certo? Que Deus venha nos abençoar também. Olá, irmãos, mais um domingo. Vamos louvar o Senhor em meio às circunstâncias, mas estamos aqui para adorar o nosso grande Deus. Então vamos cantar um cântico de adoração conhecido por todos, faz um tempo que não cantamos ele, mas acredito que todos os irmãos conheçam, que se chama Incomparável. Assim
Vamos lá, vamos continuar. O próximo cântico ao Senhor se chama Quebrantado, mostrando que só somos salvos, só temos Cristo através da cruz, a qual Ele veio, morreu por mim e por você, e ressuscitou ao terceiro dia, assim, justificando o pecador e triunfando sobre a morte. Então, esse é um dos motivos a qual estamos aqui reunidos, louvando ao Senhor, por conta e através de Cristo, da sua morte naquela cruz. Então, acho que não tem um cântico melhor de se expressar isso do que Quebrantado. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, levantado por seu amor. Merecida vida, graça desse por sua cruz, a morte me minha vida. Eu estava condenado, mas agora eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, levantado por seu amor. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, levantado por seu amor.
Nosso próximo cântico, mas ao Senhor, vai ser um medley, tá bom? 2 cânticos em seguida. O primeiro é Ao Sentir e o segundo, Quem me separará. Ao sentir, vai falar da questão de um mundo ao nosso redor. Então, vendo esse mundo ao nosso redor, a gente percebe que a única esperança é Cristo Jesus. Então, é por isso que ele fala que somente em Jesus a paz real nós vamos encontrar. E o segundo, logo em seguida, é Quem nos separará, mostrando assim que quem pode nos separar do amor de Deus. E assim nos dá uma esperança em meio às circunstâncias e mais um motivo para adorar como o Senhor merece. Então, ao sentir, depois, Quem nos separará. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz.
Boa noite, irmãos. Agora vamos ter o momento mais esperado, o momento de reflexão da palavra do Senhor, né? Estou aqui na primeira oportunidade com os irmãos ministrando a palavra. Gostaria que todos estivessem aqui, né? Ia ser até mais fácil para mim. Mas é um prazer para mim estar realmente trazendo essa pequena reflexão. Eu oro a Deus que o Senhor venha estar falando aos corações dos irmãos, assim como Ele falou com o meu, e que nós possamos sair daqui edificados através dessa palavra. Irmãos, nós estamos passando por um momento difícil. Nós estamos no momento em que uma epidemia se alastra em nosso país. O coronavírus chegou para mudar as nossas vidas. Nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de tribulações, momentos de apreensão, as pessoas com medo de perder suas vidas, trancadas em casa, com medo de perder um parente, um ente querido. Mas eu fiquei me perguntando, eu fiquei pensando lá em casa, será que Jesus nos chamou para ficarmos em casa, lá no conforto, escondidos, com medo? Será que essa é a realidade que a palavra de Deus traz para a vida do cristão? Será que não é para nós termos vida tranquila, né? Com dinheiro no bolso, com carro novo, com uma casa boa? Jesus, ele nunca enganou os seus discípulos, dizendo que teriam uma vida fácil. Na verdade, ele garantiu que passaríamos por muitas aflições, muitas dificuldades nós iríamos enfrentar aqui na terra. Lá em João, capítulo 16, nos versículos 1 a 2, eu queria pedir para vocês abrirem essa passagem comigo. Jesus, já no seu último discurso ali, nos momentos finais de ensino aos seus discípulos, ele estava exortando a que perseverassem na fé, e ele disse o seguinte, João 16, versículos 1 e 2, tendo-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis, né? Para que vocês não se assustem, para que vocês não estranhem. Eles vos expulsarão das sinagogas, e vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Olha só o nível de perseguição que vai chegar, né? Os apóstolos já enfrentaram essas dificuldades, mas nós também estamos sujeitos a enfrentar. E no versículo 33 ele conclui essa sessão da seguinte forma: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus garantiu que passaríamos por aflições, mas ele nos deixou a sua paz, né? Ele garantiu que estaria conosco nesses momentos e ele nos fortaleceu para que nós perseverássemos. Falando um pouco sobre o pagar o preço do discipulado, né? Esse é o tema da nossa mensagem, pagando o preço de ser um discípulo de Jesus. Nós podemos entender que a salvação é de graça para aqueles que recebem pela fé em Jesus Cristo, é de graça, né? Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e eu darei àquele que tiver sede de graça da fonte da vida eterna. A salvação é de graça, irmãos, mas o discipulado tem um preço. Jesus alertou aos seus seguidores que o verdadeiro discípulo deveria pagar esse preço. Um cristão chamado Joel Houston, ele é integrante do grupo de louvor Hillsong, e ele cunhou a seguinte frase que eu achei muito interessante: ser salvo não custa nada, ser um discípulo custa tudo. Vejamos então o que Jesus ensinou aos seus discípulos em Lucas 14, 25 até o 35, irmãos. Vamos fazer essa leitura. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para que não suceda que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a verem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, é todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Palavra. Obrigado a Deus, porque o Senhor deixou orientações para seguirmos. O Senhor nos exortou o que deveríamos fazer. E te pedimos, ó Deus, agora a Tua bênção para esse tempo de meditação da Tua Palavra, que Teu Santo Espírito venha nos guiar, venha nos fortalecer, que possamos, ó Deus, estar atentos, que o Senhor venha tirar todas as distrações, ó Deus, que possam surgir, que o Senhor venha nos dar paciência, ó Deus, nesse tempo. Sabemos que é difícil, muitas vezes, acompanhar um vídeo, mas que o Senhor venha fazer essa obra, Deus. Eu te peço por cada pessoa que está escutando esse vídeo, que o Senhor venha ser comigo também, que Teu Santo Espírito venha me guiar e que possamos, ó Deus, ser edificados nesse momento aqui. Te oro, ó Deus, te peço a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o preço de ser um discípulo de Jesus, né? Ou pagando um preço para ser um discípulo de Jesus. Dentro dessa leitura, eu queria destacar 3 aspectos que todo aquele que quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus, ele deve observar, porque Jesus ensinou isso. Jesus foi que trouxe esse ensinamento para os seus discípulos. O primeiro aspecto que precisa ser conhecido é que o discípulo precisa conhecer o preço. Jesus falou isso nos versículos 25 a 27. No versículo 25, nós observamos que uma grande multidão o acompanhava. E Jesus falou a essa multidão o que era necessário para ser seu discípulo. E o que eu quero observar nesse versículo 25 é que muitas pessoas estavam seguindo a Jesus naquele ponto. Era um momento em que Jesus já havia sido reconhecido como um grande profeta, havia muita popularidade e as pessoas estavam seguindo a Jesus, muitas vezes por causa dos milagres que Jesus fazia, e Jesus se dirigiu a elas e exortou que eles precisavam seguir algumas instruções para que fossem realmente discípulos dele. E diante daquela multidão, Jesus colocou 2 coisas para que fizessem, né? Muitas daquelas pessoas talvez não tinham compromisso com ele. E Jesus exortou-os que deveria haver um comprometimento. A primeira exortação de Jesus é que o discípulo deve amar mais a ele do que a qualquer outra coisa. Quando ele fala aqui no versículo 26 que aquele que quer ser seu discípulo precisa aborrecer ao seu pai, a sua mãe, a sua mulher, aos seus filhos, aos seus irmãos e até a sua própria vida, ele está querendo dizer que você não pode amar mais a outra pessoa do que a Jesus. Você não pode amar nem a si mesmo mais do que amar a Jesus. Na passagem aí de Mateus, onde ele fala, onde podemos ver essa passagem, mas no relato paralelo, ele vai dizer, né, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, aborrecer aqui é no sentido de amar menos. Ou seja, aquele que não aborrece ou aquele que não ama menos
a essas pessoas, ele não é digno de ser discípulo de Jesus. E o segundo ponto que Jesus colocou acerca desse preço que deve ser conhecido, está no versículo 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A segunda exigência para ser um discípulo de Jesus é levar a sua cruz e seguir a Jesus. Para os ouvintes daquela época, ouvir falar de cruz era um símbolo de sofrimento e morte, né? Porque naquele tempo, os romanos, eles usavam, um dos métodos para a pena capital era a morte de cruz. Então, não era novidade para ninguém ouvir falar de cruz. E significava uma morte cruenta, uma morte com dores, né? Era uma morte sufocante, a pessoa ficava horas e horas sufocando até chegar à morte. E o que eu queria observar é que essa instrução é valiosa, né? Levar a sua cruz significa por si mesmo, né, você assumir voluntariamente a condição de passar por dificuldades, de perseguições e até mesmo a morte, assim como Jesus passou. Eu estava lendo em outras versões esse versículo e eu observei que na versão NTLH, né, que é a versão nos dias de hoje, foi tirado a palavra cruz, né? Quem autorizou, né, tirar a palavra cruz? Jesus estava falando qual seria o sentido de levar a sua cruz. E aquelas pessoas daquela época entendiam isso perfeitamente. Se você for observar na linguagem de hoje, o versículo ficou dessa forma: ó, não pode ser meu seguidor que não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar, né? Então mudou totalmente o sentido do versículo. Aquele que não leva a sua cruz não pode ser discípulo de Jesus. Agora, essa cruz não é uma coisa que é imposta a você, não é uma coisa que colocam nas suas costas, né? Tem muita gente que fala, né? Essa pessoa fulano de tal é minha cruz, né? Às vezes está com dificuldade no casamento, ou um filho que está dando trabalho, esse meu filho é minha cruz, né? Não, a cruz não é algo que colocam em você. A cruz que Jesus está falando é algo que você mesmo assume por amor a Ele, né? Algo que você voluntariamente pega. Cada um deve pegar a sua cruz. Jesus já pegou a dele, né? Nós precisamos agora pegar a nossa. E isso envolve sacrifício, envolve dedicação e amor a Jesus. É por isso que o amor vem antes de pegar a cruz, né? Aquele que não está disposto a amar Jesus mais do que qualquer coisa, ele também não está disposto a sofrer por amor de Cristo. O segundo ponto que o discípulo deve observar, está dos versículos 28 ao 33, é que o discípulo precisa avaliar esse preço. Jesus ele colocou as condições, ele mostrou o preço que deveria ser pago, e a partir aí do versículo 28 até o 33, ele faz uma exortação de que aquele que quer ser seu discípulo, ele precisa avaliar esse preço. Ele não escondeu isso de ninguém. Olha só, versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? O discípulo de Jesus, ele tem que avaliar esse preço. E ele traz duas ilustrações para falar disso. Primeiro, aquele construtor que não teve condições de terminar a sua obra, dos versículos 28 a 30, e dos versículos 31 a 33, nós vemos o rei que estava planejando ir para uma guerra. E eu quero destacar dois aspectos de cada um desses exemplos. No primeiro exemplo, nós temos que compreender qual é esse preço, e nós devemos parar para calcular os custos, para não sermos envergonhados, como aquele homem que começou a obra e não pôde concluí-la. Ora, aquele que tenta ser discípulo de Jesus, aquele que quer ser discípulo de Jesus, ele precisa avaliar muito bem esse custo. Porque, caso contrário, ele vai ser envergonhado e também ele vai envergonhar o nome de Deus. Naquele tempo, a pessoa que começasse uma obra e não tivesse meios para terminá-la, realmente seria motivo de escárnio entre as pessoas. Hoje em dia a gente faz muito isso, né? Não tenho dinheiro, eu vou construindo aos poucos, mas no contexto da época,
não era algo sensato a se fazer. Então, o discípulo deve avaliar se ele tem condições de entrar nesse discipulado de Jesus. E o segundo exemplo, o rei que pensa em guerra, né, naquela época também era um exemplo muito comum, as pessoas poderiam identificar claramente essa ilustração, porque havia muitas guerras, né? O próprio território de Israel estava passando pelo domínio romano, né? Eles não eram um reino independente, eles eram um reino vassalo, eles dependiam ali de Roma, eles precisavam pagar os tributos. E caso Israel não pagasse esse tributo, houvesse ali uma revolta contra Roma, né? Roma viria com os exércitos e destruiria, assim como aconteceu no ano 70, né? Quando os judeus tentaram se revoltar contra o domínio romano. E a cidade foi totalmente destruída. Então, irmãos, calcular o preço de quem vai para a guerra envolvia consequências desastrosas, tanto para a vida daquele rei, quanto para a vida do povo. O rei poderia ser morto, o povo poderia também perder sua vida, ser escravizado, caso aquele rei não tivesse condições de lutar. E ele disse, olha, o rei deve se assentar primeiro para saber se com 10 mil homens ele vai poder enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Né? Ele precisava fazer essas contas. E assim também aquele que almeja ser um discípulo de Jesus deve estar ciente da seriedade que essa decisão requer. Então nós temos 2 pontos aqui. O primeiro é aquele que deve calcular para não ser envergonhado. O segundo são as consequências desastrosas na vida daquele que não calcula bem o preço de ser um discípulo. O terceiro ponto, para entendermos qual é o preço do discipulado, é que o discípulo deve pagar esse preço. O discípulo precisa primeiro conhecer o preço, ele precisa avaliar esse preço e, por último, ele precisa pagar o preço. O versículo 34 e 35. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra e nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus usou outra ilustração aqui. Ele compara o seu discípulo ao sal. O sal, irmãos, é bom. Foi o que Jesus disse. Olha, o sal certamente é bom. O sal servia para temperar a comida. O sal também tinha uma utilidade que até algum tempo atrás ainda era usado. As pessoas salgavam a carne para que a carne não apodrecesse. Então o sal é bom. Na cultura judaica, o sal era essencial. Só que Jesus disse que muitas vezes esse sal ele se torna insípido. Como é isso? Na nossa cultura é difícil entender como é que o sal passa a ser insípido. Ora, um sal que não salga, como é que é isso? Irmãos, havia um sal que era muito encontrado ali nas regiões do Mar Morto. Esse sal ele era degenerado. Ele tinha um sabor fraco, porque ele estava contaminado com sulfato de cálcio e outros minerais. Não havia como restaurar o sabor desse sal. Então, o que eles faziam? Eles pegavam o sal, esse sal que não prestava para ser usado na alimentação, eles jogavam nas estradas para evitar de crescer capim, de crescer mato nas estradas. E o que acontecia? As pessoas pisavam naquele sal. E foi isso que Jesus disse que aconteceria com aquele que não estivesse disposto a pagar o preço de ser um discípulo. Porque o sal é bom. Né? O discípulo de Jesus, ele deve modificar o sabor do ambiente onde ele está. Onde chega um discípulo de Jesus, né, é para que haja algo diferente. Não há mais aquela podridão do mundo. O sal ele conserva o sabor e ele também conserva ali a integridade do alimento que está, onde ele está inserido. Irmãos, essa exortação de Jesus é muito séria. Olha só como é que ele termina a passagem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que acontece quando o discípulo não está disposto a pagar o preço? Quando o sal se torna insípido, degenerado, ele é lançado fora
para ser pisado pelos homens. Ele não serve mais para nada. Ele diz aqui que nem para o monturo aquele sal vai prestar. Foi por isso que Jesus disse que nós deveríamos avaliar o preço. Porque traz vergonha ao discípulo e também traz blasfêmia ao nome de Deus, a seriedade de assumirmos a responsabilidade de sermos discípulos de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu queria concluir agora, o discípulo, o verdadeiro discípulo é aquele que sabe qual é o preço, ele conhece o preço do discipulado, ele avalia esse preço, e não somente ele avalia, mas ele está disposto a pagar o preço. Ele está disposto a realmente amar a Jesus acima de todas as coisas, e está disposto a tomar a sua cruz. Irmãos, precisamos avaliar o que está acontecendo em nossos dias. Se estamos mesmo sendo verdadeiros discípulos do Mestre. Jesus nunca mandou que fizéssemos convertidos. Jesus disse que nós precisávamos fazer discípulos. Foi isso que ele disse em Mateus 28, na Grande Comissão, os versículos 18 a 20. Ele disse, ide por todo mundo e fazei discípulos. Ele nunca disse, vai e faça convertidos. Ele disse para fazer discípulos. E qual é a característica do discípulo de Jesus? Ele disse lá, em Mateus 18, o discípulo deve guardar todas as coisas que Jesus mandou. É isso que o discípulo faz. Ele guarda os mandamentos de Jesus. O grande problema no cristianismo da nossa época é porque as igrejas estão cheias de pessoas convertidas e não de discípulos. Pessoas não estão dispostas a pagar o preço. As pessoas, elas querem ficar apenas no âmbito da salvação. Elas acham que isso é suficiente. Mas Jesus, ele nunca procurou esse tipo de pessoas. Jesus disse lá em Mateus, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mateus 7, 21. E em Lucas 6, 46 ele disse, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Jesus nunca procurou esse tipo de pessoa. Jesus procura verdadeiros discípulos, pessoas que estão dispostas a pagar o preço. E foi para momentos como esse que estamos passando agora que Jesus nos chamou. Momentos difíceis, momentos em que precisamos pagar o preço, precisamos fazer a diferença. E o que nós vamos fazer diante das dificuldades que nós enfrentamos? Jesus foi muito claro na sua palavra. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Irmãos, esse é o método de Jesus fortalecer a fé dos discípulos. Esse é o método de Jesus. Atos 14, 21, do 21 ao 22, diz o seguinte, Paulo estava lá em Derbe pregando o evangelho, e ele disse o seguinte, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, ele não fez convertidos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. São muitas tribulações. É normal esse momento que estamos passando. Nós é que ficamos mal acostumados. Mas Paulo disse que por muitas tribulações é que nós vamos entrar no reino de Deus. E lá no capítulo 1 de 1 Pedro, que nós lemos agora há pouco, Pedro vai falar que Deus usa a aprovação para que nós possamos fortalecer a nossa fé. Assim como o ouro é provado pelo fogo, nós somos provados através das tribulações. Diz o seguinte, nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
Nós precisamos discernir os sinais dos tempos. Essas dificuldades, esses momentos que estamos passando, podem ser já sinais da volta de Jesus. Jesus exortou os fariseus porque eles sabiam discernir o sinal do tempo, do clima, e não sabiam discernir os sinais que estavam vindo. Que Jesus era o Messias, que Jesus estava vindo para estabelecer o reino de Deus. Assim também nós precisamos discernir esse tempo e precisamos realmente estar dispostos a pagar o preço. Será que nós vamos ser realmente verdadeiros discípulos? Como Pedro disse, né? O que será que Jesus vai encontrar em nossas vidas quando Ele retornar, né? Será que a nossa fé ela vai redundar em louvor e glória e honra na aparição de Jesus? Ou será que vamos estar envergonhados, vamos estar tímidos, porque não estamos fazendo o que deveríamos fazer? Então, irmãos, o discípulo ele deve estar disposto a pagar o preço. E nesse momento que passamos, né, é necessário que possamos experimentar esse crescimento de fé e assim a nossa fé vai ser fortalecida e podemos também fortalecer a outros com as nossas palavras e também com o nosso testemunho. Irmãos, eu gostaria de orar que Deus venha aplicar essa palavra no nosso coração, que Ele venha realmente nos edificar através dessa reflexão simples, que Deus venha realmente abençoar a nossa igreja, que possamos em breve estar juntos, né? Vamos fazer essa oração e que mesmo que haja proibições, mesmo que nós sejamos impedidos, nós vamos fazer o que é correto. Nós vamos estar aqui para prestar culto, para honrar o nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Graças te damos, ó Deus, pela tua bênção nesse tempo breve, ó Deus, mas muito oportuno de estarmos diante da tua palavra, estarmos refletindo, estarmos aprendendo, ó Deus, mais de ti. Eu te peço que o Senhor fortaleça a nossa fé, que possamos, ó Deus, entender esse preço, que possamos estar dispostos, ó Deus, a pagar o preço de sermos verdadeiros discípulos, ó Deus. Que o Senhor nos ache em fidelidade, que o Senhor nos ache, ó Deus, com a nossa fé realmente aprovada diante das circunstâncias, diante de todas as tribulações, ó Deus, que atravessamos. Que o Senhor venha fazer isso no nosso meio. Que o Senhor venha ter misericórdia do teu povo. Abençoa, Deus, que venha passar esse momento difícil, ó Deus, que possamos estar juntos novamente na tua casa e que o Senhor venha estar abençoando o teu povo, ó Deus, até a volta de Jesus Cristo. Te oramos, ó Deus, te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar encerramento agora ao nosso culto, né? Que Deus venha nos dar uma semana abençoada, que Deus venha realmente nos proteger. E se Deus quiser, no próximo domingo estejamos aqui para cultuar agora juntos, né? Realmente estarmos aqui na comunhão de cada irmão. Nós vamos chamar o grupo de louvor, eles vão apresentar mais uma música e nós vamos dar encerramento aqui na nossa transmissão. Deus abençoe a todos. Amém. Se você quer ver a luz do mundo, ver ela brilhar, basta você orar e pedir pra Jesus Cristo.